O Governo aprovou em Conselho de Ministros a proposta de lei que concretiza a agenda do trabalho digno e que contempla um conjunto de cerca de 70 alterações à legislação laboral. As medidas seguem agora para discussão no Parlamento, mas antes vamos discuti-las aqui. Na manhã informativa está connosco Eduardo Castro Marques, é advogado. Bom dia, obrigada por se juntar a nós aqui no Porto Canal. E podemos começar desde logo com aquilo que parece ser ainda uma miragem, mas que pode efetivamente avançar, que tem a ver com uma semana de 4 dias de trabalho, 3 de descanso. Parece-lhe que é uma proposta que pode ser implementada e tem condições para ser implementada em Portugal? Sim, aliás, muito bom dia. Aliás, eu até já escrevi sobre o tema, apelidando numa novidade antiga. E é uma novidade antiga justamente porque o embrulho é muito mais sedutor do que propriamente a prenda que vai lá dentro, uma vez que o próprio Código de Trabalho atual permite já que nós tenhamos 4 dias de trabalho por semana através de um instrumento que se chama horário concentrado. E, portanto, eu tenho alguma dificuldade em percepcionar porque é que este tema ganhou tantos holofotes, porque, na verdade, isso já foi até experimentado, quer na função pública, nas entidades públicas e também municipais, quer em algumas empresas do setor privado. E, portanto, estou expectante para perceber exatamente o que é que pretende o Governo, porque, na verdade, este instrumento já existe, está à disposição das entidades empregadoras e dos trabalhadores, pode ser adotado por acordo ou através de instrumento de regulamentação coletiva e pode aumentar a jornada diária para mais 4 horas, a somar às 8 existentes. Tenho também alguma dificuldade em perceber aquela hesitação da Sra. Ministra relativamente à aplicação do setor público e do setor privado. Depois a Sra. Ministra Mariana Vieira da Silva veio esclarecer que o setor público também seria incluído nesse estudo que se vier a fazer, mas também alguma surpresa pela posição que os sindicatos têm vindo a assumir depois de uma luta sindical muito férrea para defender as 8 horas de trabalho da jornada diária. Portanto, expectante, perceber se há ou não há redução do período semanal. Portanto, nós, aqui a nossa vizinha Espanha reduziu das 40 horas para as 38, a Bélgica 38 horas, na Islândia o modelo também foi experimentado com redução do período semanal. E, portanto, nós não sabemos exatamente o que é que isto significa. Se é apenas concentrar a mesma carga horária em 4 dias, se é, e isso sim seria uma inovação, a redução do período semanal de trabalho. Do ponto de vista jurídico não há qualquer entrave? Não, do ponto de vista jurídico a solução já existe e, portanto, não existe qualquer entrave para que isto possa ser uma realidade. E como dizia, isto já é feito noutros países, portanto há uma experiência de outros países que pode ser trazida para Portugal. Algum desses modelos se adapta melhor à nossa realidade? Pois, aquilo que eu acho que é fundamental fazer-se é identificar os setores de atividade onde esta medida pode ser implementada, porque nós sabemos que nem em todos poderá ser implementada e, portanto, julgo que esse estudo caminhará nesse sentido, de perceber quais são as realidades laborais que podem adotar este modelo de trabalho. Sendo, como dizia, no passado isso já foi experimentado, admito que a pandemia tenha acelerado e, portanto, a experiência do teletrabalho tenha destruído alguns mitos e que facilite hoje a aplicação desta medida, que nos outros países, é justo dizer-se, os índices de produtividade aumentaram com a aplicação desta medida e, portanto, julgo que é um caminho que deve ser explorado. Olhando agora para outras medidas e desde logo com o reforço do poder da ACT, da Autoridade para as Condições de Trabalho, que impacto é que isto poderá ter? Bom, eu devo dizer antes disso só 2 notas muito breves. A primeira é que estamos a falar da 20ª alteração ao Código de Trabalho, à nossa Lei 7 de 2009, portanto o Código de Trabalho é 2009, e portanto isto provoca uma instabilidade tremenda nas relações laborais e também naqueles investidores estrangeiros que procuram saber quais são as regras que se aplicam em Portugal. E portanto, em 13 anos nós vamos ter a 20ª alteração ao Código de Trabalho, já aparece de facto a lei fiscal que muda todos os anos e aqui a média é superior a uma alteração. E estamos a falar de 70 alterações, cerca de 70 alterações. Sim, cerca de 20 alterações em 13 anos.
E 70 alterações agora, que não é propriamente pouco. A segunda nota que queria deixar é que esta, exatamente por serem muitas alterações, deveria merecer um consenso em sede de concertação social. Que não aconteceu. Todas estas alterações não mereceram acolhimento nem dos sindicatos, nem das entidades patronais, das associações patronais, e, portanto, isto é um sinal que nos deve preocupar a todos, sobretudo no início de uma legislatura de maioria absoluta, onde o consenso e o diálogo assumem naturalmente outra relevância. Mas há aquilo que me perguntou relativamente aos poderes da ACT. Há, de facto, um reforço dos poderes da ACT, quer na possibilidade da conversão dos contratos a termo em contratos sem termo ou por tempo indeterminado, mas, se calhar até mais preocupante do que isso, é a possibilidade, não sabemos ainda em que termos, da ACT poder suspender os processos de despedimento. Ora, isto, nós não sabemos exatamente em concreto qual é a medida, mas da forma como ela vem projetada, pode levantar aqui questões constitucionais, por violação do princípio da separação e interdependência de poderes, julgo que está previsto, se a memória não me falha, no artigo 111 da nossa Constituição, e, portanto, é uma função jurisdicional que está reservada aos tribunais e que não pode ser uma entidade administrativa agora a decidir sobre a suspensão de determinados processos ou procedimentos de despedimento. Portanto, isso preocupa-me, perceber exatamente quais são os poderes que a ACT vai ter nesta matéria, porque, na minha perspectiva e de quem anda nos tribunais todos os dias, mais do que poderes, aquilo que a ACT precisa é de meios. Meios para exercer as suas atribuições, as suas competências, que é, de facto, inspecionar e aplicar algumas contornações nas irregularidades que encontrar. E essas preocupações que tem quanto a esta alteração em concreto, estendem-se a outras alterações? Sim, são 70 alterações, portanto, são muitas alterações, algumas das quais são altamente positivas. Há uma aproximação e uma atualização da legislação a novas formas de trabalho, como sejam as plataformas digitais, enfim, há de facto aqui medidas que vão ao encontro daquilo que são as orientações da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, designadamente a conciliação da vida profissional com a vida pessoal, que tiveram naturalmente assumiram uma relevância especial com a pandemia e, portanto, há aqui medidas que vão no caminho certo, estão no sentido certo, há outras que naturalmente que vão gerar certamente muita discussão. A pandemia foi essencial nestas alterações? Trouxe uma visão diferente do mercado de trabalho? Sim, sem dúvida, alterou o paradigma das relações laborais, o teletrabalho era incipiente no mercado laboral português, não tinha expressão alguma antes da pandemia e hoje a experiência que nós passámos fez com que quer empregadores, quer trabalhadores olhassem para esta experiência como positiva e muitas das empresas, mesmo não sendo obrigadas a utilizar o teletrabalho, hoje veem nesse modelo laboral uma resposta positiva às suas necessidades e viram também, sobretudo, que a produtividade não diminuiu. E isso, para nós, Portugal, é absolutamente essencial olharmos para a produtividade, porque é justamente um dos nossos fatores críticos na economia nacional. Olhando para todas estas alterações, podemos dizer que, de uma forma geral, elas protegem os trabalhadores ainda mais? Elas tentam parece-me encontrar aqui um equilíbrio das novas formas de trabalho e também algum regresso ao período pós-troika. Percebe-se isso no reforço dos valores da compensação, nos contratos a termo e noutras medidas, muito embora algumas tenham ficado pelo caminho e que seriam essenciais, como, por exemplo, a questão do pagamento das horas extras, do trabalho suplementar, que estava no início preenchido na agenda e depois ficou afastado deste pacote legislativo. E olhando do ponto de vista do empregador? São muitos desafios que se colocam do ponto de vista do empregador. Da concertação social, aquilo que nos foi dito foi que havia linhas vermelhas que não eram possíveis ser ultrapassadas e, portanto, eu julgo que aqui sinalizei algumas delas que merecem alguma preocupação. Eu acho que o valor da estabilidade não pode ser um valor em si mesmo, não pode ser o resultado final da nossa atuação legislativa, mas estar permanentemente a alterar as regras laborais não é saudável para a nossa economia, não é saudável para quem quer investir e, portanto, gera alguma intranquilidade, mas há aqui medidas que também
de alguma forma dão guarida àquilo que são as preocupações dos empregadores. Há um tema quente, que é a questão também do banco de horas, que andou sempre de forma flutuante a aparecer e a desaparecer da legislação, e que certamente os empregadores quererão ver reposta a possibilidade de utilização do banco de horas, seja na modalidade individual, seja na modalidade grupal, que hoje está genericamente reservada à contratação coletiva. Muito obrigada por ter estado connosco a Eu é que analisar agradeço. estas Obrigado. novas alterações. Até à próxima.